Olá, eu sou Cris Sanches e este é o Cimesp no Podcast. Hoje, mais uma vez, eu divido a bancada com a Valéria Spes. Obrigada. Mais uma vez, a gente está aqui para bater um papo, dessa vez com grandes parceiros do Cimesp, da DSK Consultoria Ambiental, Regis e Tati Coroiva. Bem-vindos. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigada pelo convite, Cris. Já me contaram que é a primeira vez que eles fazem um podcast. É isso. A Tatiana veio toda linda. Ela tá sempre linda, mas hoje especialmente tá linda. O chefe Regis também, né? Enfim. Mal sabe, né, Cris, que quando eles estão fazendo o trabalho de campo, é melhor nem chegar perto. Exatamente. Né? Aliás, gostaria que vocês começassem falando dessa grande parceira que é a DSK. Acho que é uma das mais requisitadas lá no Cimesp, né, Valéria? A DSK e a parte jurídica, né? Quem vai começar falando primeiro? DSK. Eu posso começar a falar. Conta pra gente aqui. A DSK, ela surgiu, né, de uma necessidade de eu me colocar trabalhando, tendo que a gente tinha vindo de São Paulo para cá e o Regis começado a trabalhar aqui. E aí ele falou assim, vai buscar aquilo que você sempre quis fazer. E aí a gente abriu a consultoria junto e eu fui pedindo, fui trabalhando, aí eu fui convidada para fazer parte do Comesp e com isso as coisas começaram a se desenrolar e aí o seu Euclides Libardi e o seu Roberto Chama me chamaram para fazer os licenciamentos, tanto da ESL quanto da Fundiarte. E aí que começou toda a parceria que a DSK tem até hoje com o Cimesp. Vamos começar do começo, né? Você fez Unicamp, você é sanitarista. Fiz saneamento. Saneamento ambiental. Exatamente, com especialização em controle ambiental na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Depois eu fiz uma especialização na Exalc em gerenciamento. Atualmente a gente está fazendo MBA na Trevisan em ESG. E agora, em março, a gente começa um outro curso que o Regis agora vai contar. Regis é unespiano. Eu sou unespiano, eu sou formado em Engenharia Mecânica pelo Unesp de Guaratinguetá. Depois fui fazendo pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, MBA em Marketing, MBA agora em ESG. E agora a gente vai pelo desafio dos créditos de carbono e das emissões de gases do efeito estufa. Mais do que sócios, eles são marido e mulher, vocês já perceberam, né? Vamos pôr a cerechinha do bolo, ele é bicho do seu Roberto Chama. É verdade. É bicho do seu Roberto? Não diretamente. Na mesma faculdade. Mas o Roberto foi bicho do meu pai, que também Que legal, que legal. Sim, meu pai é da 5ª turma. Você não é daqui de Piracicaba? Eu sou nascido Você é em daqui, Piracicaba porque meu pai veio trabalhar na Dedini. Seu pai também foi funcionário da Dedini, Meu porque pai todo mundo, né, Meu pai teve foi, uma passagem. sim, meu pai foi funcionário da Dedini. Seu pai é engenheiro. E ele veio para Piracicaba para trabalhar Que na Dedini. legal. E você veio depois que A estava gente, com o Regis, não. Morar em Piracicaba, eu vim a primeira vez nos anos 90, quando eu fiz psicologia na Unimap, porque assim, eu sou psicóloga formada, mas nunca exerci a profissão. Você nunca me contou isso, Tatiana? Não. Não. Estamos em boas mãos. Olha lá, psicóloga formada pela Unimap. Seus pais eram professores da Unesp, né? Não, meus pais eram professores da Unesp em Rio Claro. Nós mudamos em 1990, nós saímos de Santos, porque meu pai prestou um concurso público e passou. Aí nós viemos para Rio Claro. E aí, com esse desenrolar, eu resolvi fazer a faculdade de psicologia, prestei a Unimap aqui, fiz, me formei, nunca exerci a profissão. Depois de um tempo, aí já conhecendo o Regis, já namorada dele, eu fui fazer a faculdade de saneamento. Bom, mas agora vocês vão contar o que essa DSK faz tanto, né? Porque todo mundo vai desesperado atrás da Tati e do Regis lá no, né? As empresas precisam visceralmente da DSK. Conta exatamente o que a DSK faz, especialmente pelas associadas do Cimesp.
A gente tem um contrato de parceria, né, com o Cimesp, que já tem um bom tempo, e a gente fica muito feliz dele ser renovado a cada ano. Nossa, E assim, o que a gente trabalha efetivamente para que as indústrias elas consigam ser players no mercado de verdade é com o licenciamento ambiental, a regularização do cadastro IBAMA e a questão da gestão de resíduos. E hoje, atualmente, a nossa maior procura junto ao Cimesp é o licenciamento ambiental e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, assim, é basicamente isso nos 2 últimos anos que a gente tem trabalhado, né, Valéria? Fortemente, sim. Porém, você tem outros trabalhos, outras atividades, que é mais orientação, né? A questão de guias, né? Tática, orientação. A gente também faz a parte de representação nos conselhos municipais em Piracicaba, né? Então, assim, eu, Tatiana, sou a titular de 2 conselhos, do PCJ, do Piracicaba, Corumbataí e Jundiaí, Capivari e Jundiaí, e também do GEMEA, que é o Grupo Multidisciplinar de Educação Ambiental. E o Regis, ele representa outros 2 conselhos na cidade. Eu represento na Conclima e no Condema. E é legal isso, Cris, porque, na verdade, a representação do Cimesp nesse ou comissões, ou conselhos e tudo mais, mostra para a gente a importância da indústria estar também discutindo essas questões. Né? No sentido de acrescentar, valorizar, né, a questão ambiental, né? E o PCJ a gente representa, tanto eu e o Regis, né? A gente sempre está junto nas reuniões, a gente está na Câmara Técnica da Indústria para trabalhar justamente essa questão hídrica dentro da indústria, que é um fator limitante muitas vezes para crescimento. Não assim diretamente ligado a um ou outro segmento, diretamente ligado a todos os segmentos, né? E a gente está numa bacia bastante frágil, que é a PCJ, e a primeira bacia regulamentada mesmo no Brasil, né, que teve a sua primeira regulamentação e cobrança pelo uso da água. Então, assim, é muito legal estar fazendo parte, representando o Sindicato das Indústrias na Câmara Técnica da Indústria, no Comitê de Bacias. Isso para a gente é muito gratificante, muito importante. E ajuda, né, a formatar, né, sim, também a sua aprendizagem, né, para com os seus associados, para com ele próprio, né? E um posicionamento também, né, perante a sociedade civil. Legal. Né? E trazendo também a contribuição técnica, né, que é uma carência também desses conselhos. E mostrando que a indústria não é vilã, né, necessariamente, porque a indústria sabe que você precisa de vilã, né? Sim. Isso acontece, gente. O tempo todo. Não, mas acho que é isso mesmo. Valéria comentou recentemente sobre isso. Poucos setores são tão regulamentados e tão visados como a indústria, do ponto de vista ambiental, né? Fala um pouquinho sobre isso, Tatiana. Primeira vez, acontece alguma coisa, a primeira coisa que eles falam, foi alguma indústria que fez isso. Exatamente. Assim, não existe nem a possibilidade, nem aventar nada. As pessoas não pensam que muitas vezes podem ser outras coisas, né? E a primeira vilã que aparece a todo momento, até que se prove o contrário, a grande vilã é a indústria. E assim, o nosso trabalho muitas vezes não é. Não é por aí que a coisa vai, né, Regis? Sim, tudo parte de uma investigação séria, né? Não é um achismo. Se tem algum problema, algum incômodo na população, tem que ser averiguado seriamente. Não é por achismo que a gente descobre as causas, né? Desculpa, Cris, é muito amadorismo, né? Todo lugar que eu vou, eu falo, gente, não esqueça que a indústria, ela não consegue abrir as portas se ela não tem o licenciamento. É isso que eu ia falar, a partir do licenciamento, né? Toda a indústria tem que ter o licenciamento ambiental. E por que isso é importante? Como é que isso acontece? Quer dizer, como que isso é feito? Eu quero abrir uma fábrica, sei lá, né? Uma fundição, Quero abrir uma fundição. É um processo muito longo. Como é que funciona isso? Qual a importância desse licenciamento? Então, dos últimos governos do estado de São Paulo, isso a gente pode dizer desde o início dos anos 2000, é muito difícil a empresa conseguir ter o seu CNPJ se ela não tiver, pelo menos, a licença de instalação emitida pelo órgão ambiental. Seja ele municipal, seja ele estadual ou federal. Então, assim, é importante sim, porque nem o cartão do CNPJ, para te constituir enquanto pessoa jurídica, você não tem sem o licenciamento ambiental. Né? Então, começa por aí.
Então, a gente pede licença prévia, olha, estou pretendendo me instalar. Aí a gente pede a licença de instalação, alguns empreendimentos elas saem juntos, outros elas saem separados, mas assim, aí você pede a licença para se instalar, depois você pede a licença para operar. E essa licença ela tem que ser renovada, creio eu. E ela tem um prazo único ou ela varia de, sei lá, fundição siderúrgica, metalúrgica, é diferente o prazo? Sim, Como é que é? diferente. Sim, sempre é diferente, porque depende do fator de impacto, né, que essa atividade vai ter. Qual é o setor que tem assim, o prazo mais curto e qual é o que tem mais longo dentro da indústria? Fundição e indústria química, no geral, são 2 anos. A cada 2 anos se renova. E o máximo são 4 anos, né? Que daí já são as fabricações, são as de impacto local. Aqui me fala das pequenas empresas, porque assim, nós fizemos uma entrevista depois a gente tem aquela parte de história, né, do Cimesp aqui também no podcast, e uma coisa foi muito importante, que o Cimesp, na verdade, é muito importante para as pequenas empresas. Você tem uma procura muito grande pelas pequenas empresas, o que realmente vocês fazem, o que vocês orientam? As pequenas empresas são o grande desafio dentro do Cimesp, né? Porque são as que efetivamente precisam de uma ajuda técnica, precisam de uma orientação, né? Porque elas acabam ficando com a possibilidade de informação apenas do contador, que é mais próximo. Então, ter essa visão técnica que a gente consegue proporcionar pelo Cimesp é fundamental para eles, inclusive, se enquadrarem enquanto empresa corretamente. Porque a gente várias vezes se depara com associadas, às vezes, já registradas de forma errada, com atividade errada. Ah, mas eu achei que eu fazia isso. Não, você faz solda, você faz usinagem, e aí coloca uma atividade, né, Porque às vezes tem uma implicação muito pior, né? Sim, Você sempre. recebe uma multa, as multas acho que são todas bem salgadas, né? E o pior que isso, né? Pela legislação em geral, você enquadrou errado, você está errado. Mesmo que você esteja pagando mais, sendo exigido mais, você se enquadrou errado, né? Então, tem todas essas questões que... Porque a questão do enquadramento, ele é autodeclaratório. Então, ninguém melhor que você falou que você faz, exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente se depara com as pequenas justamente nessas dificuldades iniciais mesmo, né? De liberação de documentos, assim, bem básicos e que fazem parte de todo o processo de licenciamento. Então, assim, a pequena a gente faz questão, muitas vezes, de trazer para o Cimesp, porque, assim, além da nossa assessoria, tem toda uma outra assessoria junto, né? Que a gente não pode esquecer. Tem os boletins, tem os cursos, tem informação. Então, assim, para quem é pequenininho e precisa aprender, é o melhor caminho, é dar a mão para quem é grande. Ou então dar para a mão para quem é pequenininho quanto eles e seguir junto, né? Então, esse que para nós é o mais importante, né? E, assim, é legal ver que, de repente, uma empresa que é pequena, considerada pequena, depois de um tempo caminhando com as próprias pernas, que a gente tem experiência disso. Então, é muito legal. Bacana. E qual que é a maior demanda que vocês têm entre as associadas do Cimesp? Qual tipo de trabalho que vocês mais executam? Licenciamento e plano de gerenciamento de resíduos. Era aí que eu queria chegar, porque eu cheguei no Cimesp no calor dessa legislação que está em vigor, né? A gente vê a prefeitura de um lado, as indústrias do outro, e corre daqui, faz seminário. Eu vejo quanto vocês têm trabalhado na explicação. Fala um pouquinho sobre esse plano de gerenciamento de resíduos, né? A importância da gestão dos resíduos para as indústrias. Sempre com esse foco muito pequeno, né? Essa questão de gestão de resíduos se tornou crucial, né? A gente não tem mais espaço nem condições de ficar dispondo de resíduo sem um controle, né? E, de fato, ninguém gosta de ter um aterro, uma central de resíduos próximo, mas ela é fundamental para o desenvolvimento, principalmente o industrial, né? Então, se faz necessário ter esse controle, né? Esse planejamento das empresas, primeiro, entender que resíduos ela gera. Em geral, as empresas, a primeiro momento, não sabem quantificar e nem, às vezes, têm ideia dos resíduos que ela gera. Não é
uma ou outra vez que a gente já ouviu, eu não gero resíduos. Então, é um primeiro passo a ser seguido mesmo. Eu não gero nada. Eu falo assim, nem banheiro, né? Nem cozinha? Nem cozinha. Não estou nem falando do cavaco, do óleo, da areia. Mas isso é resíduo? Aí vem a pergunta pra A gente. pergunta número 2. Quer dizer, Né? já parte da questão do conceito do que vem a ser resíduo. As pessoas ignoram, hein? Sim, muitas vezes. E tem uma questão de quantidade, né, Tati, também, né? A questão de quantidade, a questão de saber discernir o que é resíduo, o que é rejeito, o que pode ser reciclado, o que não pode ser reciclado. Então, assim, a gente costuma, junto com os planos de gerenciamento de resíduos, tanto para as associadas quanto para não associadas, a gente contempla também na nossa proposta de trabalho 3 treinamentos para que eles comecem pelo menos a se ambientar um pouquinho melhor. Porque muitas vezes não existe perna para que eles entendam que sim, eles geram resíduo, mesmo que seja pouquinho, e a gente tem que dispor isso de forma adequada. Impressionante, né? E existe também um mito de que as pessoas não têm a boa vontade de separar os resíduos, principalmente no setor industrial. E é mentira, né? Com um pouquinho de treinamento e conscientização, a gente consegue construir uma cultura de hábito. É como em casa, a gente cria o hábito de separar os recicláveis e vira para a vida. Você já não se permite mais jogar uma embalagem plástica no meio da comida. É automático. Você não joga mais papel, copo pela janela do carro. Então você cria um hábito, né, de fazer a coisa da forma correta. E muita coisa também que sempre colocaram a indústria como vilã é que é a indústria, claro que tem algumas que agem de má fé. Eu não vou dizer que não existe isso, existe, infelizmente ainda existe. E é por causa dessa minoria que a grande maioria acaba levando a pecha, na verdade. Mas assim, a indústria, ela já é obrigada a pagar para descartar a maior parte dos resíduos que ela gera desde 1976. Então, para a indústria, isso não é muito novidade. Exatamente, não é muito novidade. Mas sim, em alguns casos ela ainda é novidade. E assim, a gente entra nesse papel mesmo de conscientizar e falar assim, não é só um cadastro, não é só um papel. É uma coisa que vai mudar constantemente e que é importante que mude constantemente, porque daí mostra a evolução da empresa, né? Então é nisso que a gente tem focado, tem trabalhado. E é um trabalho, eu estava pensando naquilo, vocês estavam falando, assim como é fundamental, visceral, você ter contador, um bom contador, um bom advogado, a indústria precisa, inquestionavelmente, de gente para ajudar nessa questão ambiental, porque não é uma coisa tão simples quanto parece. O que mais está falando interessante, Cris, é que as coisas têm que se combinarem. Porque uma classificação errada feita por um contador implica substancialmente, principalmente com prejuízo financeiro para o empresário. Tanto no que se refere à questão ambiental, quanto no que se refere à questão de tributação. Então, o próprio empresário ele também tem que estar verificando e conferindo o que os profissionais, de modo geral, fazem. O tempo todo, a Valéria tem toda a razão. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Vocês se deparam muito com isso, né? Cotidianamente. Sim, direto. É a realidade, né? Sempre a gente entende também que o empresário tem que fazer as suas formas, né, de ganhar dinheiro, de minimizar os custos, né? Mas precisa de uma orientação justamente para entender. Olha, você enquadrando dessa forma, você vai ter esses aspectos ambientais que serão cobrados. Porque o impacto vai ser esse. O impacto vai ser esse, os custos vão ser esse. Porque eu vejo que a questão ambiental, a legislação você tem no âmbito municipal, você tem no estadual e no federal. Sim. Você tem que adequar a sua prática a essa lei. E é uma legislação complexa, né? Complexa, não. Eu não diria complexa. Eu diria, assim, que ela é
bem... Ela é rígida. Trabalhosa. E ela é, assim, ela é bem robusta. A gente, assim, o Brasil como um todo tem uma legislação ambiental muito robusta, muito boa. O estado de São Paulo, principalmente. De modelo para o mundo. Vamos Modelo pro lembrar mundo. aqui que o Dr. Paulo Afonso Leme Machado, que foi promotor de meio ambiente aqui, é um dos nomes mais respeitados no mundo. Ele tem um livro, né? A legislação ambiental no Brasil é toda baseada no trabalho dele, né? E no mundo também. Sim, Então, a gente aqui exporta no Brasil- conhecimento. então, assim, muito veio dele, né? Exato. Agora, em nível federal é o IBAMA. IBAM, isso. É estadual, CETESB. CETESB. E agora, CIMAP. CIMAP no município. Sim, que todas elas fazem licenciamento ambiental. O IBAMA, ele pega transfronteiriço, costeira, divisão com outros países, hidrovias, ferrovias, coisas de grande monta, efetivamente, tá? O licenciamento que passa pelas mãos do IBAMA, né? Então, é uma coisa de grande monta mesmo. O Estado pega aquelas que são de impacto local, estadual e que precisam de regulamentação. E não são todos os municípios do estado de São Paulo que têm essa parceria com o governo estadual. Piracicaba tem, né, Regis? E aí Sim. consegue-se fazer o licenciamento que tem a mesma importância, só que em âmbito municipal. E voltando à questão das pequenas empresas, né, associadas do CIMESP, as que estão em Piracicaba, muitas vezes estão enquadradas nesse licenciamento municipal, porque como elas são empresas de impacto local ou baixo impacto, elas não são licenciadas pela CETESB e elas ou não sabem disso, ou elas estão classificadas no cartão CNPJ de forma equivocada e que levam ao licenciamento estadual. E não ao municipal. Não que ele seja diferente e que ele não cobre as mesmas coisas. Ele cobra as mesmas coisas, sim. Mas só que aí é o município quem tem a legislação para trabalhar com isso, não o Estado. E muitas das nossas associadas no município de Piracicaba, pela própria atividade mesmo e pelo tamanho em área construída, acabam sendo, muitas vezes, licenciadas pela CIMAP, não pela CETESB. Olha só. E que interessante, né, tá? Fala um pouquinho para mim, vocês dois que estão sempre dando curso lá, qual a diferença daqueles que vão lá nos treinamentos para entender o que está acontecendo, quando vocês vão lá como assessores mesmo, vão verificar, e aqueles que nunca aparecem nos treinamentos, né? Até para valorizar um pouco o treinamento que vocês fazem lá. Sim. Porque ano passado foi treinamento atrás do outro com relação ao PGRS. Sim, foram né? 2 módulos no ano passado. Exatamente. 2 módulos de 3 dias. O ano passado, né? Foi isso? Foi um conteúdo bem extenso para detalhamento de como funciona, né, o plano de gerenciamento, da importância e principalmente de como eles, funcionários das empresas, precisam se colocar para implementar. Porque é fundamental a figura da pessoa que implementa um plano da empresa, né? Porque é ela que vai estar o dia a dia lá correndo atrás de tudo que a gente no plano identificou do que precisa de meta, dos objetivos, do como deve ser feito. É essa pessoa que, com o aval do dono, vai correr pela empresa ajudando que isso seja Cumprido, né? cumprido. E foi fundamental, pelo menos para os que tiveram no curso, abrir, né, essa percepção do que eles precisam fazer dentro das E empresas. entender né? que não é só fazer um documento para guardar na gaveta. É um documento que é instrumento para muita coisa, né? Inclusive para falar assim, nossa, eu estou gastando tanto dinheiro com isso mesmo? Será que não tem como rever tal coisa, arrumar tal coisa? Porque na hora que a gente coloca, por exemplo, é um pouquinho por mês. Aí a gente fala assim, mas é vezes 12. São 12 meses trabalhando. Isso, né? Aí a coisa, ela fica, aí o crescendo, número fica né? grandão. Crescendo. E tem outra questão, né, gente? Resíduo é perda. Então, a gente tem como o maior resíduo do setor metal mecânico, que é o cavaco, ele é vendido, a gente tem, às vezes, uma falsa ideia de que eu posso gerar resíduo porque eu não estou perdendo dinheiro.
está perdendo dinheiro. Uma chapa e um tubo de metal inteiro sempre é muito mais caro do que aquele valor que você vai receber pela sucata, né? Então, uma sucata é óbvio que existe uma Ajuda, perda, né? mas um estudo de uma chapa, um estudo de um corte é fundamental para reduzir, né, essa geração de resíduos. Melhora a produtividade, né, Regis? Sim, melhora a Reduz produtividade. resíduo, mas melhora ainda, É. melhora a Então, produtividade. o a plano de qualidade gerenciamento é uma oportunidade de ganhar dinheiro, de economizar, né? Exatamente. De otimizar. Reduzir custos de forma É, bem, porque né? a gente sempre gosta de falar que, assim, antes de reutilizar e de reciclar, vamos pensar em reduzir na fonte. Parece uma coisa chata, batida, mas que muitas vezes não se presta atenção. E às vezes, assim, como o Regis mesmo diz, um estudo de, por exemplo, afiar uma ferramenta de uma forma diferente te dá mais rendimento, de repente, no corte do que você deixar com aquela fiação. E às vezes você ganha muito mais. E aí, assim, eu lembro na faculdade de uma professora falando: excesso de resíduo é dinheiro jogado no lixo. Na verdade, é uma questão de processo, né? Sim. Quando a pessoa repensa, eu acho que um licenciamento faz com que você repense no seu processo. Porque ao você ver os gargalos, os problemas que você tem com resíduo, você começa a perceber como está errado o seu processo fabril, né? Sim, eu acho que isso é bacana, porque eu acho que essa ideia precisa ser vendida, né, Cris? Com certeza. E como economizar mesmo dinheiro. Mas cuidando a linguagem do empresário Sim. está correta, né? Quer dizer, onde é que eu vou ganhar com isso? Onde é que eu vou, né, eliminar perdas? É muito interessante. O empresário mesmo, que parte para um oxicorte, faz um aproveitamento de chapa, sabe o quanto de impacto positivo dá na empresa em relação à otimização de material, né? Sim. E aí é o papel de vocês, não é só licenciamento, é mostrar como o processo se dá, né? E esse ano vai rolar mais treinamento? Esperamos que sim. Sim. Precisa, né? Sim, e assim, a Valéria nos desafiou o semestre, e a Valéria nos desafiaram, eu falo que a Valéria, porque ela domina o assunto, né? Ela domina. Sou xereta, você. Não, domina sim, já orientou várias pessoas no tema sim, que é o ESG, e aí a gente foi e ofertou um grupo de trabalho, e esse ano a gente continua com ele, né, Valéria? Perfeito, e tá dando muito sucesso, né? O que vocês estão sentindo desse grupo de trabalho? O pessoal tá... O mais bacana, né, de um grupo de trabalho ESG é inclusive a mentalidade das grandes entenderem que elas compartilhando a experiência com as pequenas, elas vão ter fornecedores melhores. Então, é fundamental as nossas grandes associadas, como já estão, né, Já estão. participando do grupo, dividindo com as pequenas os desafios e mostrando por que é importante elas trilharem essa jornada. Que não é uma coisa que sai pronta, você não compra isso no mercado, Não existe. você não implanta da noite para o dia. Acaba sendo mais uma filosofia de gestão do que praticamente, né, uma ferramenta, um software ou algo por que isso você que compra. o pessoal chama de jornada, né? Exato. Porque é constante. Uma jornada. E o bacana foi, e assim, as associadas que assistirem a gente, que ouvirem a gente e tal, no nosso primeiro encontro vai ser agora em fevereiro, e a Dedini vai compartilhar conosco como é que foi a certificação deles, ESG, pelo Instituto Chico Mendes. Então, assim, a gente já está nesse momento das grandes compartilharem com as pequenas como é que foi essa construção. O que é bacana é isso, viu, Cris? Os grupos de trabalho. Sim. Então, Com certeza. o papel do semestre, eu acho que bacana isso, de vocês colocarem essa questão, porque não é só fazer o licenciamento propriamente dito, né? Não. Mas é propiciar aprendizado e conhecimento para que as empresas verifiquem como isso pode ser aplicado. E aí, tô lembrando do Grupo Etos. O Grupo Etos é um negócio bacana, que eles tinham eles chamavam de empresa âncora. Então, a empresa âncora, ele pegava 10 fornecedores, e esses fornecedores tinham lá, obviamente, um processo definido, e eles tinham que também colocar a fábrica naquele processo. Para quê? Porque na hora que fizesse o canal, né, todo de fabricação ou de vendas, todos estivessem certificados, né, pela empresa. E aí todo mundo os stakeholders estivessem todos preparados para isso. E eu acho que é esse que é o nosso caminho, né, Cris? Porque, afinal de contas,
muitas pequenas empresas são fornecedores de grandes empresas que são nossos associados. Sim. E assim, a pequena é associada e o grande também. Então aí é bem legal. Uma troca muito boa, né? Eu adorei esse papo de novo. Vamos continuar. Vamos trazer mais. Você tá contratada. Até parece. Viu? Até parece. Contratada. Virou minha parceira aqui para pessoa, eu tenho você. Não, adorei. Eu tenho minhas bocas e cara de bocas, Tati. É muito legal. É muito legal porque a Valéria, enfim, conhece como ninguém o semestre, com as coisas que estão acontecendo. Então fica bem legal a gente dividir e abordando os parceiros, outros diretores, o pessoal que está passando por nós aqui. E o que é bacana é quiser falar para as empresas que não são associadas, também podem nos procurar, né? Sim. Na verdade, porque a gente pode estar dando ajuda, está dando orientações do que pode ser feito, do que pode ser realizado, né? A gente sempre pergunta para Valéria, posso convidar tal? Ela falou, lógico, venha, traga. Aí a gente sempre traz também. Quando tem a oportunidade, a gente traz. Eu sempre penso que a gente tem que dar para receber, sabe? Eu penso muito isso. É verdade, isso é bacana, né? É verdade. Tem que estar disposto a compartilhar, né? E as coisas vêm, né? Olha, eu quero agradecer, Valéria, você mais uma vez por estar aqui. Obrigada mesmo. E vocês, queridíssimos, né? Regis, Tatiana Coroiva, da DSK Consultoria Ambiental, grande parceira do semestre. Obrigada por virem aqui compartilhar essa experiência. E assim, gente, o Semestre no podcast, como você sabe, toda segunda e quarta, quinta-feira do mês, às 15h está lá postado um novo episódio. A gente conta com a sua audiência, dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio.